Ô, doutor Marco, tudo bem? Olá, boa tarde. Boa tarde. Nós temos um pessoalzinho já entrando aí ao vivo. Se você tiver alguma dúvida sobre o tema de hoje dessa live aí, que é desatenção ou transtorno, se você tiver alguma dúvida, você pode mandar para nós que a gente vai conversar a respeito da tua dúvida. Embora esta live está sendo gravada, provavelmente algumas perguntas que você pode estar fazendo, se a gente não conseguir responder agora, depois a gente manda alguma resposta para você aí que a gente vai ter seu contato, tá bom? Doutor Martin, fala um pouquinho para mim, o que difere, primeiro assim, falar sobre o que difere, o que é um transtorno? O que é um transtorno de atenção, por exemplo? Uhum. Bom, vamos lá, né? Bom, os transtornos de déficit de atenção e hiperatividade, eles fazem parte de um conjunto de transtornos, que são chamados transtornos do neurodesenvolvimento, né? Uhum, Então, o TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, ele faz parte desses transtornos do neurodesenvolvimento, né? Existem outros, né? Como o transtorno opositor, desafiador, que fazem parte dos transtornos disruptivos, né, que tem a uhum, ver com o comportamento alterado, comportamento de enfrentamento, de desafio, de oposição, né, aquela criança que vamos dizer, praticamente não é que ela é mal educada, né, mas ela é contra as regras, né? Ela uhum, uhum, bate de frente com as regras que os adultos colocam, né? uhum, Tem o autismo também dentro dos transtornos de neurodesenvolvimento, né? Esses são os principais quadros, né, que estão dentro do transtorno de neurodesenvolvimento. uhum, O TDAH especificamente, né, é um transtorno que envolve déficit de atenção e ou hiperatividade. Ou seja, pode uhum, ter uma criança que ela tem tanto déficit de atenção como hiperatividade, ou ela tem uhum, apenas desatenção ou apenas hiperatividade. Essa hiperatividade também pode gerar impulsividade. Então é aquela criança que não consegue mediar as respostas frente às demandas do ambiente. Né? Ela uhum, reage, né, de uma maneira precipitada, ela responde antes, ela não espera a vez. Né? E uhum. ao mesmo tempo ela pode ficar muito agitada, inquieta, não parar, né, no lugar, não conseguir se concentrar. Por isso há uma correlação entre a desatenção e a hiperatividade. Tá? Uhum, O que é interessante nesse momento que todos vivemos, né, nesse momento de pandemia, onde estamos isolados, né, é uhum, que a única saída foi o ensino online. Né? E o ensino online está passando por uma situação, vamos se dizer, muito delicada, né? Porque nenhum pai, nenhuma mãe que não tenha pedagogia ou formação nessa área de, né, ensinar, né, ou uhum, seja, uma professora, por exemplo, né, se você não tem uma professora dentro de casa, né, tudo fica muito mais difícil. Né? uhum, Com uma criança, e dependendo da faixa etária, claro, né, a gente está falando em crianças que vão da fase, né, de pré-alfabetização até a adolescência, né, até o ensino médio, se a gente for pensar, um adolescente, né? Como é que a uhum, gente vai garantir, né, que essa criança vai aproveitar os conteúdos escolares que são passados pela instituição que ela estuda? Né? uhum, Então, o grande desafio nesse momento, né, uma adaptação, né, que nem sempre é possível. Né? Então, o que, que a gente está vendo? Né? As crianças em frente do computador, numa hora marcada, com uma demanda de atividades em que elas têm que ficar fixadas, atentas, sem colegas do lado, né? Sem um ambiente estruturado para a educação.
E o Uhum. que está acontecendo? Muitas ficam desatentas, né? Elas estão dentro de casa, elas estão no ambiente de casa, onde elas se sentem à vontade, onde elas brincam, né? E a todo tempo o que elas querem, né? Aproveitar o espaço do lar, né? Ao mesmo tempo, você tem outras pessoas que convivem dentro desse espaço, né? Você tem Uhum. interferências o tempo inteiro, né? O telefone toca, o cachorro late, o gato sobe em cima da mesa, né? E aí como é que fica essa criança? Uhum. Será que ela está Uhum. aproveitando isso, né? E aí, será que isso é desatenção ou será que é um transtorno de déficit de atenção, né? Eu acho que é uma hora muito crucial para se observar isso e tentar delimitar, né, se o seu filho está passando por um momento de desatenção, porque essa categoria, esse modelo de ensino online não é um modelo adequado e a sociedade ainda não está adaptada a isso, ou de fato ela tem sinais que podem estar relacionados a um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Tá, uma pergunta que surgiu. Quando a gente fala de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, isso tem cura? Olha, cura nenhum transtorno, né, psiquiátrico, né, ou neuropsiquiátrico, em geral tem. Né? Uhum. Esses transtornos são de base, né? Em geral de base eu quero dizer que eles têm uma referência genética, eles são herdados, né, geneticamente. Muitas vezes os pais não têm o transtorno, mas outros familiares de outras gerações apresentavam o transtorno e ele não foi diagnosticado. Né? Uhum. O que Uhum. tem é controle e tratamento. Né? Então, e os tratamentos são variados, né? Vão de tratamentos medicamentosos a tratamentos psicoterápicos ou de reabilitação. Tá? Outra Então, pergunta que surgiu aqui, doutor Martin. O meu filho, ele, não só por causa da pandemia, ele sempre foi agitado. A que ponto eu posso, nesse momento, procurar uma ajuda ou é da idade? Ele tem apenas 6 anos. certo. Né? Tem muito a ver com o tema de hoje. Né? Então, quando a gente Uhum. fala desatenção, é transtorno de déficit de atenção, agitação é hiperatividade, faz parte do transtorno, agitação é ansiedade ou agitação é excesso de energia? Né? Então, assim, para se responder, né, essa pergunta, é necessária uma avaliação. Né? Você Uhum. precisa realmente fazer uma avaliação clínica com o médico, fazer uma avaliação neuropsicológica, para realmente a gente descobrir se essa criança apresenta apenas uma inquietude, uma agitação natural, que faz parte da personalidade, do perfil dela, do Uhum. funcionamento biológico dela, Uhum. ou se Uhum. isso é uma alteração, né? Uma distorção no funcionamento cerebral. Uhum. Uma outra pergunta. Provavelmente, dentro dos transtornos que a gente sabe que é o TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, com ou sem hiperatividade, né, do tipo desatento ou hiperativo, é muito comum as pessoas perguntarem, as pessoas que não conhecem o transtorno, chamar essa criança de preguiçoso, é, quando ele quer, ele faz, né? Uhum, Quando tem interesse em determinado brinquedo ou determinado uma disputa, alguma coisa que chama atenção, ele vai bem. Mas quando é para estudar, quando é uma tarefa de mais que, né, mais precisa de mais atenção, precisa de mais foco, precisa de mais tempo. E aí, como é que difere essa questão entre eu saber se é preguiça ou se é transtorno? uhum, sim. Acho que preguiça, né, é uma palavra muito comum dentro da nossa vida, né? As Uhum, pessoas, em geral, têm momentos de preguiça, né? Isso é natural do ser humano, né? uhum, uhum, Agora precisa ver o que a preguiça significa, né? Se a preguiça significa uma desmotivação, porque aquele fato no qual a pessoa está envolvida
realmente não interessa para ela, né? Ou se significa uma depressão, né? Porque aquele indivíduo não está disposto, não está atento, não está presente internamente falando, né? Ele não está disponível para o mundo, né? Ele está desgastado, ele está triste, ele está fechado, né? Então, assim, são questões onde a gente precisa realmente delimitar o que é normalidade e o que já passa a ser uma patologia, né? O que já passa a ser um transtorno, fazer parte de algum transtorno, né? E tudo isso tem que ser analisado, né, profundamente. Pode Uhum. perguntar. Então, uma outra pergunta. Dentro dessa questão da preguiça ou não preguiça, desse transtorno ou não transtorno, dessa desatenção ou não desatenção, um pai e uma mãe que está lá trabalhando, e agora no tempo de pandemia, que é o assunto de hoje, está lá observando, a que momento esse pai, essa mãe, ele fala assim, não, agora é a hora de buscar ajuda? Sim. Eu acho que são vários fatores que vão levar a essa conclusão, né? Então, a referência que a gente tem é como essa criança se comporta nos ambientes em que ela está inserida. Então, como ela se comporta com os familiares, né, dentro de casa, como ela se comporta na vida social, nas relações com os amigos, com os colegas ou com as outras pessoas da sociedade, né? Uhum, uhum. E principalmente como ela se comporta na escola, né? É uma questão Tá. relacionada ao comportamento e não necessariamente ao desempenho, né? Porque é esse comportamento que pode comprometer o desempenho, ok? Tá. E então pelo que eu estou entendendo, assim, a mãe tem que ficar atenta, né? Assim, na medida que ela for acompanhando essa desatenção, que está um pouco acima da média, porque ela começa a perceber, aí então ela começa a buscar ajuda. E quem que ela procura É, para que profissional seria um profissional assim que pode responder essa pergunta de desatenção sim. ou transtorno? Na área médica, né, o ideal é procurar um psiquiatra ou um neurologista, tá? Quando a gente Uhum. fala em psiquiatra, a gente não está falando que a criança tem uma patologia grave, né? Então a gente não vai no psiquiatra só porque a gente desconfia de um quadro de alguém que está fora de controle ou parecendo louco, vamos dizer assim, né? Então a gente busca um psiquiatra muitas vezes para saber como está a saúde da mente, né? A Uhum, mesma uhum. coisa é o neurologista. Fora esses dois, e o próprio pediatra também pode ajudar nisso, óbvio, né? O pediatra, Tá. né, ajuda Uhum. nisso com certeza, né? Mas para se fazer uma avaliação, vamos dizer, completa, eficaz, né, a gente Uhum. precisa da neuropsicologia, né? Então, a avaliação neuropsicológica é uma avaliação que vai trazer dados, né, Uhum. substanciais para que o próprio médico que estiver acompanhando essa criança tenha um diagnóstico adequado, né? Então, Tá, aí está a importância da avaliação neuropsicológica, tá? tá. Uma pergunta aqui de um participante diz assim: pode ser confundido com falta de educação da criança? Pode ser confundido, sim, né? Então, a questão da falta de educação, isso depende muito de como a criança foi formada, como foi feita essa formação da criança. Então, a educação está Uhum. ligada à formação da criança, né? Tem crianças que absorvem menos as regras da sociedade, né? Que são Uhum. crianças Uhum. mais difíceis, mais resistentes, né? E existe um nível de normalidade para isso, né? Quando a Uhum. criança não obedece absolutamente nada, né? Quando ela não segue ou, vamos dizer, ela resiste a qualquer tipo de regra educacional, né? Uhum. E desrespeita ao próximo, né? De uma maneira, vamos dizer, constante, frequente, né? Uhum. Aí a gente tem que avaliar se isso faz parte de um perfil, né, de falta de educação, como veio a pergunta, ou se de fato isso é um comportamento disruptivo, por exemplo. Disruptivo significa um comportamento que foge da regra, que é um comportamento quase antissocial. Tá? É, dentro desse assunto do antissocial e da regra,
dentro desse transtorno que a gente está falando hoje, que é o transtorno de déficit de atenção com ou sem hiperatividade, disse também que tem algumas questões assim de comorbidades, como um transtorno muito conhecido como TOD, né? Que é transtorno opositor desafiador. A que ponto a gente consegue entender esse TOD, que está atrelado muitas vezes com TDAH ou não, que hoje é sabido na psiquiatria também, que o TOD ele pode ser um diagnóstico apenas diferencial, né? E que ponto que eu consigo perceber que essa criança também é bem opositora, desafiadora, ou é uma falta de educação, por exemplo? Bom, é muito mais drástico, né, o comportamento da criança que apresenta o TOD, né? Tá. Como o próprio termo diz, é um transtorno opositor, é de oposição ao próximo, à regra, e desafiador. Então, assim, ela não obedece e te desafia, né? E pode te ameaçar. E pode ser agressiva também, pode se tornar agressiva. Essa questão de comorbidade é uma questão muito delicada, né? Existe um outro transtorno que está na linha dos transtornos do humor, que é o transtorno bipolar. Hoje é um transtorno bastante falado, né, na sociedade e no senso comum, né? Então tem crianças às vezes que têm um transtorno de humor, por exemplo, um transtorno bipolar, e apresenta comportamentos muito semelhantes ao TOD, né, o transtorno opositor desafiador, né? E esse diagnóstico diferencial, ele só é possível com acompanhamento médico. Não é uma consulta de um médico que vai resolver essa questão, né? Tem uma questão muito séria que é o desfecho do diagnóstico, né? Esse desfecho do diagnóstico, ele só é possível após um acompanhamento, né? Um bom médico, ele não diagnostica numa primeira consulta, né? Ele não medica numa primeira consulta, né? Ele vai primeiro conhecer essa criança, conhecer a dinâmica familiar em que essa criança está envolvida. Ele vai ter que conhecer a história desta criança. E além do que, o que eu falei também, as questões genéticas, né? O que a gente herda, né, no nosso DNA, nos nossos genes, o que a gente traz das outras gerações passadas das nossas famílias, né? Isso tudo vai realmente ser considerado, né, para uma análise clínica mais definitiva, no sentido de realmente fechar um diagnóstico. Agora, esse diagnóstico ele depende muito, como eu falei, né, de outros recursos, outros instrumentos, e como a avaliação neuropsicológica. Por isso que a avaliação neuropsicológica hoje é praticamente uma ferramenta essencial e adicional requisitada pela imensa maioria dos psiquiatras, especialmente os psiquiatras infantis e neurologistas, já que a gente está falando mais nessa questão da infância e da adolescência. Agora, é muito comum as pessoas que têm esse transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, é muito comum uma mãe que já tem esse diagnóstico, né, que já foi no médico, já passou aí pelo profissional, já fez a avaliação neuropsicológica e tem o resultado que o filho dela é um TDAH. A pergunta que vem é, o meu filho que tem esse diagnóstico, segundo os estudos, apontam que ele pode ter, na fase adulta, uma comorbidade em bipolaridade, como também uma comorbidade em outros transtornos, como transtorno de ansiedade, que a gente chama de transtorno de ansiedade generalizada, que é o TAG, pode desenvolver bipolaridade e até mesmo, se for o caso, um transtorno de conduta. Isso é mesmo pela literatura, pelos artigos, pelos estudos, isso comprova que é uma grande maioria ou isso é mito? Certo, a pergunta é excelente, né? Bom, o TDAH, ele pode ser um transtorno que vai se manter como TDAH, né? O que a gente observa muito é que, em geral, principalmente as crianças que são muito hiperativas na infância, né, por volta aí antes dos 12 anos de idade, a partir dos 4, 5 anos, né, elas são muito hiperativas. Em geral, por volta dos 15, 14, 15 anos, essa hiperatividade vai ceder, né? Ela vai diminuir bastante. Talvez o que sobre, se tiver
uma relação com a desatenção, é um pouco de desatenção, tá? Mas, e muitas vezes, isso vai sumir ao longo do tempo, ou vão ficar resíduos de desatenção, ou comportamento desatento. Entra em processo remissivo, né? Isso, isso. Agora, existe uma correlação, de fato, de comorbidades, né, de crianças que podem ter TDAH na infância, e isso se transformar, né, ou evoluir para um transtorno de humor, como um transtorno bipolar, né, ou até mesmo um transtorno de conduta, como falaram aí. Tá? Então, existe sim, e o que precisa se fazer? Ficar atento para essa evolução. Tá? Por exemplo, o TDAH ele pode aparecer na vida adulta. Na verdade, ele já apareceu na infância. Né? Tá. A hiperatividade, os adultos que foram hiperativos na infância e que, de repente, na vida adulta estão desatentos, estão tendo prejuízo no seu trabalho, em cumprir compromissos, lembrar das coisas, né? Provavelmente esse adulto que tem TDAH, ele teve uma hiperatividade lá atrás, mas ela não foi diagnosticada antes, tá? Agora, nem todo TDAH evolui para um outro transtorno. Nem todo TDAH, tá? Tá. Você consegue enxergar a pergunta aí na tela que eu coloquei? Todas as crianças têm imaginação forte, mas qual seria o nível certo para a intervenção? Tá. Em relação à imaginação forte, a criança ela está na idade da fantasia, especialmente ali até os 12 anos de idade, ainda existe uma natureza fantasiosa na criança, né? Então a fantasia faz parte do desenvolvimento, é uma coisa natural. Tá? O que tem que ser observado é que quando a criança passa da infância para a adolescência e ela continua se mantendo muito imaginativa, muito fantasiosa, isso pode estar fugindo da normalidade, tá? E aí também tem que ser avaliado. Bom, outra pergunta. O tipo desatento, existe ele sem ser hiperativo? Sim, sim. Tem o tipo desatento puro. Tá? Sem a hiperatividade correlacionada. Aí seria um transtorno de déficit de atenção, não seria um TDAH, seria um TDA. Tá? Mais perguntas, gente? Pode falar, estamos aqui à disposição, tá? Se você tiver mais perguntas, nós estamos aqui ao vivo, na live de hoje com o Dr. Marte. Aqui nosso tema aqui é seu filho no ensino online, desatenção ou transtorno. Enquanto as perguntas estão chegando, eu vou fazer uma pergunta para o Dr. Martin, agora é uma pergunta minha. Dr. Martin, um adulto que está trabalhando e sendo muito prejudicado, né? Ele percebe lá que ele perde coisas, esquece chave. Teve um adulto até que esses dias eu atendi um paciente aqui, eu achei até engraçado. Ele falou que ele só... Quem reparou, olha que interessante, quem reparou a situação dele foi o chefe dele. Ele trabalha como motoboy e ele chegou na garagem, lá num pátio, né? Num pátio lá para guardar a moto. E quando ele saiu, ele era novo de casa, né? Ele estava sendo ainda em testes, né? Estava passando por um processo aí de teste, estava novo na empresa, e ele falando para mim que quando ele chegou, ele encostou a moto, né? E tirou aquela capa de chuva, porque a moto estava em período de chuva, então ele estava com aquela capa. Quando ele tirou a capa, ele olhou, né? E o chefe dele, ele deu um azar, né? Porque o chefe dele estava olhando, ele guardou a moto. Quando ele guardou a moto e tirou a capa de chuva, adivinha o que faltava? O sapato, né? Ele saiu de casa, esqueceu o sapato de colocar, ele colocou lá a capa. E aí o chefe dele, né? O chefe dele falou para ele assim: rapaz, eu tenho observado, né? Não foi só aquele momento. Eu tenho observado que existe alguns comportamentos seus aí, você esquece a chave, você faz isso, faz aquilo e tal. Cara, por que você não busca uma ajuda, né? E aí ele foi, com 32 anos, buscar uma avaliação neuropsicológica, e a qual chegou na nossa clínica aqui. E aí nós conseguimos identificar que realmente ele é o TDAH, né?
de TH do tipo impulsivo também. E aí, doutor Martin, como é que realiza essa questão? Agora estamos falando da criança, mas agora uma pergunta que surgiu. E o adulto? Então, ele pode ter esse tipo de comportamento mesmo? Pode permanecer? Tem muito prejuízo? Como é que é isso? Pode sim, né? Claro que eu acho que o exemplo é bem característico, assim, até um pouco engraçado, né? Uhum. E isso pode ter a ver com TDAH, né? Claro que esquecer de colocar os sapatos, né? Não é uma coisa tão normal, porque se a gente for Bem pensar, grave, né? Bem a gente grave. aprende isso desde criança, né? Uhum. Como você falou que ele tinha uma natureza muito impulsiva, né? Na pressa, talvez, Sim. né? E talvez no atrasado, né? Ele não tenha nem percebido, né? Mas isso tem uma questão Sim. muito relacionada com a autopercepção, a percepção corporal, né? E pode estar relacionado com outros tipos de transtorno, né? Existem uns transtornos relacionados, tem um nome que chama agnosia, né? Então existem alguns transtornos que as pessoas invertem, por exemplo, a roupa, coloca do lado do avesso, a calça ao contrário, né? Esquecem de colocar alguma vestimenta, como os sapatos, né? Então a gente tem que estar Uhum. atento para tudo isso, porque nem sempre é TDAH. É claro que ele fez a avaliação aí na Sim, clínica e sim, ficou caracterizado o TDAH de fato, né? sim. E ele tinha comorbidade de ansiedade também, Sim, né? sim, então, Uma então. ansiedade bem Né? grave. Agora isso podem ser outras coisas, até quadros demenciais, né? É claro que quadros Sim. demenciais eles atingem mais idosos, né? Mas existem Uhum. pessoas de meia idade que começam a desenvolver demência, né? E a demência também pode trazer esses lapsos graves, né? Onde a Uhum. pessoa acaba tendo certas inadequações, né? Certo. Uma pergunta aqui da nossa ouvinte, da nossa participante. Qual outros transtornos que fazem a criança ir mal na escola, além do TDAH? Tá. Existem vários transtornos, né? A gente falaria dos transtornos de aprendizagem, E a né? partir de que idade também, ainda está perguntando, tá? Tá. Então, a partir de que idade a criança ela desenvolve a linguagem, né? Muito cedo, por volta dos 2 anos de idade, mas essa linguagem ela vai se rebuscando, ela vai evoluindo ao longo da vida, né? E a gente tem aquela idade de pré-alfabetização entre os 6 7 anos de idade, que é um momento crucial, né? O momento de aprender a ler e escrever, né? Esse momento de aprendizagem da leitura e da escrita, ele é um momento importantíssimo para se saber se a criança tem capacidade ou não, ou se ela tem alguma dificuldade, vamos dizer, no sentido relacionado a um transtorno presente, né? Então, entre os transtornos clássicos, a gente tem a dislexia, né? Que é uma dificuldade que a criança tem em relação à leitura, à escrita, à interpretação da leitura, né? A gente tem a descalculia, que é uma dificuldade para fazer cálculos, né? Uma dificuldade relacionada à aritmética, né? A gente tem alguns transtornos específicos de linguagem, né? Então, são outros transtornos que também acometem a aprendizagem. E além desses, né, a própria ansiedade, os transtornos de ansiedade, os transtornos depressivos, de humor, né? E outras patologias também afetam a aprendizagem, né? O autismo, por exemplo, né? Existem vários quadros dentro do autismo. Hoje o autismo é chamado de transtorno do espectro autista, porque é um espectro, ele é muito amplo, né? Então tem crianças que vão demorar muito para ser diagnosticadas como autistas, né? E elas podem ter dificuldades de aprendizagem por causa disso, por exemplo. Tá. Agora, dentro dessa questão aí da infância, principalmente do assunto hoje desatenção ou transtorno, não só o TDAH, mas existe a possibilidade dessa criança ela estar desatenta ou ela ter um distúrbio de aprendizagem escolar? Sim, sim. Porque nem tudo é E como TDAH. identifica isso? E como identifica isso? Como eu falei, né? Eu acho que o momento crucial é o início da alfabetização, né? É quando as coisas começam. Claro que se a criança teve dificuldades em desenvolver a linguagem antes, né? Ou ela denotou, ela apresentou atrasos, né, no desenvolvimento, então
desde a da questão motora, né, quando ela sentou, né, engatinhou, andou, né, aprendeu a correr, andar de bicicleta, as questões motoras muito vinculadas, a questão da mão também, né, em relação à questão manual, né, ela escreve, ela desenha, ela pinta, né, com uma habilidade normal ou tem dificuldade, né, na pinça, na pegada, né, ou na firmeza, né, motora. Todos esses aspectos, eles têm que ser observados e são considerados numa avaliação para se chegar a um diagnóstico, tá? Diagnóstico nessa área não é fácil, é realmente é um processo complexo. Por isso que eu fiz uma certa crítica aqui a alguns médicos que recebem a criança num primeiro momento no consultório e a criança já sai lá com um diagnóstico, já sai com um CID, que a gente chama lá, né? Um diagnósticozinho, e muitas vezes já sai medicada, né? O que é um outro grande problema, tá? Porque determinadas medicações, em vez de ajudar, podem atrapalhar, podem realmente até desenvolver outros transtornos. Tá. Dentro do que você me fala, até em janeiro, isso um caso recente aqui dentro da clínica, e é muito importante a gente falar sobre isso, que apareceu uma senhora que ela foi, procurou avaliação porque o filho dela levou no neurologista, e o neurologista já fez esse diagnóstico, né, e receitou Ritalina para ela, né? E aí ela não se contentou, ela foi em um outro profissional neurologista, e ele pediu uma avaliação neuropsicológica. Isso aconteceu em janeiro. Só que ela estava, de um lado, com o pedido da avaliação neuropsicológica, que ela chegou até aqui no consultório, e do outro lado, com uma caixinha de Ritalina. Né? E aí ela falou, e aí como a avaliação neuropsicológica é um instrumento que a gente faz as testagens, e ela não fica pronto imediato, tem algumas sessões, né? Geralmente demora 8, 10, 12 sessões aí para poder fazer toda a avaliação, um processo mais moroso, né? A criança precisa estar vindo aqui uma vez por semana, então tem todo o procedimento de uma avaliação. E essa mãe chegou, olhou para mim e falou assim, olha, doutor Pedro, eu vou fazer o seguinte, eu não quero fazer a avaliação agora, porque, embora eu tenha um pedido, eu prefiro deixar essa avaliação para frente, até porque também não é barata, né? É uma avaliação que tem um custo, né? E acaba as pessoas, muitas vezes, tentando não fazer nesse momento por causa da parte financeira, a gente até entende, mas ela preferiu, naquele momento que eu estava atendendo, ela preferiu falar o seguinte, ela falou assim, olha, eu não vou fazer a avaliação e vou começar a iniciar com Ritalina, né? A criança, quando eu perguntei a idade, a criança era muito pequena, tinha 5 anos, né? 5 anos de idade, é uma criança que ainda nem entrou na faixa escolar, né? Está no período da 6, 7 anos. Eu sugeri, nesse dia, para essa senhora, falei, olha, eu sei que a senhora não quer fazer a avaliação agora, tudo, mas seria muito importante a senhora procurar uma outra opinião a respeito da Ritalina nesse momento, né? Procura um outro neurologista, e eu vou te dar uma sugestão, eu não daria agora, né? Esperaria fazer uma avaliação, ou aguardaria mais um tempo e buscaria mais uma opinião. Conclusão, acredite se você quiser, ela começou a medicar essa criança, e passado um mês, a nossa secretária me pediu para eu ligar para essa mulher, eu nem lembrava mais, essa criança ela teve um problema intestinal, um problema estomacal devido à Ritalina, e ela ficou internada, né? Porque ela teve um efeito colateral do medicamento aí, né? Não é muito comum, mas acontece. E aí a frase da mãe era de arrependimento. Eu falei, mas não tem problema. Ela falou assim, olha, doutor, quando eu fui aí, você me deu o exemplo do farol, né? Que a gente quando vai, que você até deu o exemplo de descer, nós estamos aqui no 5º andar, descer correndo, passar a roleta lá do atendimento e atravessar a rua com tudo. A probabilidade de ser atropelada seria de 95%, mas se a gente descesse, olhasse, ia com calma, esperasse o farol fechar e ainda olhava para os dois lados, a probabilidade seria só de 5%. E eu não me detive a isso. Esse cuidado, né, doutor, não é muito importante? É essencial, né?
E tem que se tomar muito cuidado com essas medicalizações, né? Principalmente em faixas etárias muito precoces. Não quer dizer que não tenham crianças até de 4 anos de idade que já tenham que Uhum. tomar algum psicoestimulante, né? Às vezes até existe essa indicação, é mais raro, mas existe, né? A gente tem que lembrar que psicoestimulantes, né, são drogas altamente controladas, né? São anfetaminas, na verdade. São drogas que estimulam o cérebro, né, de uma maneira que não é natural. Né? É claro que o psicoestimulante, se ele é indicado para déficit de atenção, né, ele é indicado, e para hiperatividade, ele é indicado justamente porque ele tem um efeito contrário. Né? Porque como ele ativa demais o cérebro, e essas crianças têm o cérebro extremamente ativado, então junta o ativar com o ativar, e aí acontece um efeito contrário, que é a concentração. Né? Então é interessante, o efeito para muitas crianças ele é benéfico, e para adultos também, ele passa a ser benéfico. Só que a gente está falando de uma droga, né, de uma substância que pode trazer efeitos colaterais orgânicos, como você mesmo citou, né, em relação ao estômago dessa criança, tal, não sei que tipo de efeito colateral exatamente ela teve, mas ela se intoxicou com a substância. Uhum. Né? E ela tem efeitos psicoativos muito sérios. Né? Então, se você tem uma criança que, na verdade, é ansiosa, né? Ou que ela tem, por exemplo, pais ou familiares que têm diagnóstico de transtorno bipolar, e você prescreve uma Ritalina ou uma anfetamina, um psicoestimulante, né? O que pode acontecer? Né? Ela pode desenvolver esse outro quadro, ou seja, a droga vai potencializar um outro transtorno. Né? Então isso é extremamente grave. Né? Então a gente precisa tomar muito cuidado, né? E os médicos têm que ser extremamente cuidadosos nesse sentido, né? Para realmente não fazer um diagnóstico precoce, sem uma base substancial, que a avaliação neuropsicológica vai trazer. Né? A avaliação neuropsicológica vai trazer dados clínicos, né, dos sintomas específicos que aquela criança apresenta e dos sintomas cognitivos, porque existem alterações específicas na cognição. Então, uma criança que tem TDAH, né, ela tem dificuldades na velocidade de processamento, ou seja, ela processa, né, as informações de uma maneira mais lenta em geral. Né? Ela é muito Uhum. mais, ela pode ser muito mais impulsiva. Né? Uhum. Uhum. E ela acaba muitas vezes não aprendendo por causa disso. Né? Uhum. Ela pode ter uma dificuldade no trabalho de memorização operacional, né? Que é uma questão mais complexa, está ligado ao funcionamento executivo. Né? E isso pode trazer para ela uma alteração, por exemplo, na aritmética. Ela não consegue fazer cálculos, ela não consegue pegar um problema, né? Receber um problema e conseguir fazer aquele cálculo de cabeça, né? Mesmo que seja um cálculo simples. Tá? Então, tem várias alterações específicas cognitivas que só uma avaliação neuropsicológica vai poder indicar. Uhum. Tá? Consegue enxergar a pergunta? Sim, como os pais podem estimular um melhor desempenho dos filhos nas atividades realizadas. Então, acho que isso é bastante importante. Né? Até voltando para o tema principal, né, que é o seu filho em estudos online. Né? Uhum. É muito importante ter regra, né? E o filho tem que seguir a regra. Né? Então, o ambiente de estudo tem que ser um ambiente com pouquíssima estimulação externa, ou seja, sem distratores. Né? Quando a gente fala de escrivaninha, né, parece que é uma coisa lá da época da vovó, né, mas escrivaninha é algo muito importante, é o espaço de estudo, é uma delimitação no espaço onde você está inserido. Né? Então, é muito necessário que a criança seja monitorada muitas vezes, seja acompanhada, né? Muito proximamente, porque senão ela não vai render, ela vai desviar, ela vai fazer outra coisa, ela não vai conseguir parar quieta. Né? Então precisa ter um mediador nessa hora. Né? Então alguém precisa acompanhar. Tá? E também, concomitante a isso, uma das coisas que eu tenho até comentado com alguns dos meus pacientes que eu atendo aqui no consultório, com relação a distinguir a hora que eu estou em aula e a hora que eu não estou em aula, porque eu estou no mesmo ambiente, né?
Então Perfeito. eu sugiro sempre assim, coloca o uniforme, a criança estuda de manhã, vai entrar 8h30, 9 horas na escola, 8 horas, não sei que hora que é, se troca, se arruma, coloca o uniforme, bonitinho. Agora você vai estudar. Para a criança conseguir distinguir a hora que está estudando e a hora que não está estudando. Vai aí uma dica muito importante que tem, né, doutor? Tem que estabelecer Estabelecer limites, né? estabelecer limites e rotina. Tem que ter uma Exatamente. rotina, tem que ter uma Ex- regra, né? E é exatamente. claro que tem que ter compensação, né? Uhum. A criança não vai querer ficar estudando se ela não tiver um momento que ela sabe que ela vai brincar, né? Então tem que ter a Aham. compensação, né? E às vezes até um pequeno prêmio, né? Um pequeno presente, isso não é contraindicado. É claro que você não precisa, não pode deixar a criança mal acostumada com esse tipo de coisa, mas isso é importante também, né? Uhum. Eu acho que uma colega médica fez uma pergunta bastante importante aqui, né? Então, eu estou tentando achar aqui. Você consegue achar aí a pergunta Sim, dela? sim, sim. Ela falou Como assim: podemos, né? É isso como mesmo? podemos orientar os pais a levar as crianças para uma avaliação quando muitos têm um certo preconceito em levar em psiquiatra e neurologista, né? Eu Perfeito. acho que a gente tem que desmistificar, né, essa história de que psiquiatra, neurologista é para alguém que tem um problema grave mental, né? Não, de jeito nenhum, né? Tem pessoas que tem ansiedade, né? E ansiedade faz parte do ser humano, quer dizer, todos os seres humanos têm ansiedade. Algumas pessoas têm um pouco de ansiedade a mais, né? Ou tem uma predisposição, às vezes, a ficar mais triste, mais cabisbaixo, com menos disposição, menos energia, né? E isso é natural, né? A gente tem que lembrar o seguinte, eu costumo fazer uma correlação. Da mesma forma que você vai a um cardiologista, né, que vai cuidar do seu coração, né, que é um órgão, né, é um órgão, né? O cérebro também é um órgão, né? Da mesma Uhum. maneira que o coração ou qualquer outro órgão do nosso organismo, né? Então, assim, quem é o médico especialista que cuida do nosso órgão cérebro, né? É o psiquiatra, é o neurologista. Então, da mesma forma que se toma um remedinho para o coração ou para qualquer órgão do nosso organismo que esteja desregulado ou que não funcione adequadamente, às vezes é necessário tomar um remedinho para que o cérebro se regule também. Então, eu acho que essa é a melhor forma da gente tentar mostrar, né, que é normal se ir num psiquiatra ou ir num neurologista, porque eles são médicos, como qualquer outro médico, né? Cada um tem Uhum. sua especialidade, né? A gente está falando com o oftalmo que cuida dos olhos, né? Se a criança tiver um problema no olho, né, ela vai no oftalmo, mas o cérebro também é um órgão como o olho, né? Uhum. Da mesma Uhum. forma, então também tem o que fazer com o cérebro para ajudar. Eu costumo dizer o seguinte, né? Tem muita relação. As pessoas têm dificuldade, né, em tomar uma medicação, às vezes, para questão cerebral, mas a gente não tem muita dificuldade para tomar um remédio, por exemplo, da hipertensão, né? Exatamente. A gente toma remédio de hipertensão, toma a vida toda. Eu tomo remédio a vida toda de hipertensão, porque às vezes a gente não pode. E é sempre, eu digo assim, dentro de um critério, dentro de um profissional especializado da área, que vai poder te acompanhar, né? Dentro de todas as. Né, que nós acabamos de falar aqui, dentro de todos os procedimentos, aquele lá de olhar no farol, de parar, né? Ter todos os cuidados, por que não medicar? Com certeza. Eu sou muito ansiosa. Sinto muitas dores de cabeça. Tá. Responde ou É. quer que eu responda? Pode falar, claro. Não. Pode falar. Depois eu dou uma adenda aí junto, Não, aí, pra gente fazer junto. a gente, claro que a gente está falando de um tema mais específico, mas a ansiedade ela está dentro, né, de muitas situações e ela pode levar a dores de cabeça, né? A ansiedade ela pode gerar um nível de estresse tal, né, que vai haver o quê? Uma inflamação na meninge. A meninge é uma capa que a gente tem, né, por dentro do cérebro, né, em cima do córtex, que é o nosso cérebro, né? E essa capa, ela desce até a nossa coluna e se distribui pelo nosso corpo, né? Trazendo as mensagens elétricas para o nosso organismo, né? Quando a gente está muito ansioso, muito tenso,
né, a tendência é que a gente inflame isso, né? E aí podem vir as dores de cabeça. Tá? Então a ansiedade ela pode estar muito correlacionada à dor de cabeça também, mas tem que ser pesquisado. O ideal é realmente fazer uma avaliação com um neurologista, no caso, por causa do sintoma da cefaleia, da dor de cabeça, para realmente ver se isso está ligado à ansiedade ou a algum outro fator. Tá? Exatamente. E até porque a ansiedade nada mais é do que a gente, a gente inibe o perigo. O que você faz com a ansiedade? Você aumenta o perigo e diminui o recurso, né? E dentro de uma ansiedade, a gente sempre fala de uma psicoterapia também, né? Porque a psicoterapia vai fazer você, dentro de uma... Embora tenha dor de cabeça, procurar um neurologista, mas sempre, quando está atrelado a uma questão de ansiedade, procurar um psicólogo que tem aí, provavelmente, uma das abordagens mais conhecidas hoje e que tem mais apoio científico mesmo para a questão da ansiedade, é a terapia comportamental cognitiva, né? Que as pessoas, ela vai poder trabalhar as crenças centrais, as crenças intermediárias, né, doutor? E vai Sim. aí te ajudar. E tem também, hoje a gente usa aqui muito o neurofeedback, né? Que vai poder te ajudar em técnicas de relaxamento, uma série de coisas aí que vai poder ajudar você não só ter a medicação contra essas dores de cabeça, mas também essa dor de cabeça também pode ser de um cunho principal de uma certa ansiedade, que é uma questão mais também do sistema límbico aí, né, proveniente de tudo isso, né? Sim. Deixa eu ver que outra pergunta aqui. Vamos ver. A criança com transtorno de atenção necessariamente tem disfunções de sono associadas? A pergunta é muito importante também, porque o sono é algo que tem que ser sempre observado, né? No fundo, o TDAH, né, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, ele não está diretamente ligado a uma alteração no padrão do sono, né? O que acontece é que uma criança que está ligada no 220, a gente brinca, né? Aquela criança extremamente ativa, né? Ela também pode ser ansiosa, e a ansiedade normalmente está correlacionada a isso, né? E essa ansiedade que pode afetar o sono, né? Por isso, de novo, né, aquela história de rotina, ela passa a ser extremamente importante, né? Isso faz parte da educação, do educar, né? A gente precisa educar o nosso organismo até a seguir determinados horários, né? Então, é necessário você desenvolver um meio para que o sono venha, né? Então, uma criança que fica na televisão, no tablet, jogando, né, ou no computador, né, em atividade, né, antes do momento de ir para a cama, é uma criança que está propensa a ter insônia, né, ou ter dificuldade para dormir, né, na hora certa e na quantidade certa de sono, ou seja, o período correto de sono, que é em média 7, 8 horas no mínimo. Aí. Tem crianças que dormem mais, né, e precisam dormir mais, tem crianças que precisam dormir 10 horas por dia. Né? Então, isso varia muito de pessoa para pessoa. Tá? Agora, o TDAH não está diretamente ligado à falta de sono ou à insônia. Isso precisa ser pesquisado. Pode ser a causa do déficit de sono, sim, mas nem sempre é. Tá? Às vezes, a ansiedade, principalmente, é um dos fatores cruciais nesse sentido, né, de tirar o sono de uma criança ou de qualquer outra pessoa. Muito bem. Pessoal, muito bacana a nossa conversa. Acabou. Realmente já faz uma hora. É uma hora que tá só, aqui. né? Uma horinha. E assim, o pessoal que está aí nos acompanhando, eu peço para que vocês divulguem o nosso trabalho. Provavelmente a gente vai fazer outras lives. Eu vou mantendo todo mundo informados. Estaremos na próxima aí. A gente quer falar um pouco sobre. Eu acredito que esse tema ansiedade é muito legal, né? Tá tendo muitas perguntas sobre ansiedade, justamente em tempos de pandemia, né? Que é onde a pessoa acaba ficando mais ansiosa, né? Começa a criar uma série de situações aí dentro da cabeça.
o que vai ser de mim, o que eu vou fazer, como é que eu faço, o que vai acontecer amanhã, né? Então, assim, desemprego, parte financeira, trabalho. Então, eu acho que esse tema vai ser muito legal a gente falar na próxima, conversar, né? Debater um pouco aqui, trocar uma ideia. Foi um tempo muito legal para a gente poder conversar um pouco na próxima live. E aí, doutor, beleza? Vamos nessa? Vamos falar sobre ansiedade, claro. Então tá bom, gente. Nós vamos ficando por aqui. O vídeo está sendo gravado. Tem algumas perguntas que não podem ser respondidas. A gente pede até desculpa aí pelo tempo. Mas a gente volta a se encontrar nesse mesmo canal aí da Supervisão Neuroavaliação. O pessoal que nos segue, gostaria que vocês também divulgassem nosso trabalho, porque esse trabalho é um trabalho mais educativo, de ajudar nesse tempo tão difícil, a gente conversar um pouco sobre vários temas, várias patologias. E estamos abertos a sugestões de temas também, né, Pedro? Sim, eu estou falando de ansiedade porque eu estou falando, mas pelo amor de Deus, se tiver mais gente perguntando, querendo saber de outros assuntos dentro da patologia, dentro de transtornos, né? Não só da infância, como na questão adulta também, nós estamos aí abertos para poder ter vários comentários e ideias aí para a gente poder continuar fazendo esse trabalho que a gente acha não só gratificante para nós como profissionais da saúde, mas também uma maneira de estar ajudando, né? Estar de uma forma juntos nessa época tão difícil que a gente vive. Não é verdade? Então, gente, vamos ficando por aqui. Espero vocês na próxima e divulguem o nosso trabalho, tá bom? Para que a gente possa aí estar junto e pensando junto e trabalhando junto e caminhando junto sempre. Até logo. Eu agradeço. Tchau, tchau. Obrigado aí. Tchau. E até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. Bom final de semana a todos. Para vocês também. Tchau.